Finalmente, depois de 3 longos meses de espera, sem praticamente nenhuma notícia, especulação ou prévia, né, de verdade, finalmente saiu de fato a prévia do novo filme do Superman do James Gunn. Eu tô muito ansioso para ver esse negócio, porque parece que tá muito bom e muito bonito e realmente lembrando coisas de HQs muito famosas do Superman, que eu quero muito ver, até porque provavelmente são algumas das minhas favoritas. Então vem comigo nesse primeiro react aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, deixar seu comentário para ver novos vídeos e tudo que vai chegar de novo sobre esse filme do Superman e sobre muito mais histórias. Para quem não me conhece, meu nome é Frank e bem-vindo ao HQ de pai para filho. Começando normalmente, como foi o último trailer, né? O primeiro trailer, na verdade, dele caindo esbagaçado no gelo. Cara, eu quero muito saber o que que vai gerar ele tá tão esbagaçado desse jeito. Tô muito curioso, porque não é possível, ele não tá quebrado, ele está destruído. Olha o que fizeram com o meu menino. Lá vem o homem, ou no caso, o cachorro. Vem, meu doguinho lindo, vem, meu doguinho lindo. Cara, o cripto, eu posso estar reclamando de muita coisa, mas esse cripto tá muito lindo. Meu Deus. Mano, o que que tá acontecendo? Mano, esse Superman não foi esbagaçado, não. Apareceu o Apocalipse, o Darkseid veio na Terra nesse primeiro filme, que não é possível, o bicho tá todo estrupiado. Mas o Krypto tá lindo. Cara, tá muito lindo esse cachorro, pelo amor de Deus. Ah, agora mostra ele pegando a capa. Ah, tá. Nossa, a cena tá muito bonita. E a música ficou muito legal, tá? Ca... Esta fortaleza da solidão. Quando eu vi as primeiras imagens que saiu uma foto revelação de como seria essa fortaleza da solidão, eu achei muito estranha. Mas ela brotando literalmente do gelo, pelo fato dela ter que ser escondida, né? Uma fortaleza super escondida do Superman. Que lindo, lindo. Mas eu não entendo. Eu acho que é toque de perfeccionismo pelo fato de que tem um pedaço maior e o outro menor, mas enfim, tá muito lindo. Ah, agora isso aqui é uma cena do. Essa parte não, mas a parte anterior. Isso aqui, a cena do trailer não dava pra ver. Era um pedaço bem pequeno do primeiro trailer. Que você conseguia ver esses pedaços de gelo brotando, esses pedaços de cristais crescendo. Na minha cabeça, no primeiro trailer pelo menos, era o Superman tendo que pegar um pedaço de gelo muito grande e jogar em um inimigo. Ou usar de alguma forma. Mas isso na verdade é a Fortaleza da Solidão. Caraca! Muito lindo, não tem muito o que se dizer não. Cara, tá muito linda essa Fortaleza da Solidão, cara. Olha isso. O símbolo na porta. Isso aqui é idêntico, que eu já vou explicar o porquê. A Superman Grandes Astros. Lindo, 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 perfeito. Reconhecimento de latida. E esse símbolo ficou muito bonito. Ficou muito bonito. Cara, esse cachorro tá lindo demais, velho. Pelo amor de Deus. Eu tenho muito medo desse filme ser. Eita cacete. Não, deixa eu ver eles. Cadê os homens? Olha eles. Cara, pra quem não sabe, isso aqui são os robôs, pelo menos nessa versão, né? São os robôs cuidadores da Fortaleza da Solidão.
que aparecem justamente no Superman Grandes Astros. Eles estão bem diferentes num estilo meio retrô e tudo mais. Ele não é o Kelex ou as Kelex, porque tem duas versões diferentes. Tem o Kelex, que é uma entidade robótica kryptoniana, igual aparece no Man of Steel, só que eles têm os bracinhos, parecem o ET do ET telefonar a casa, mas é a cena idêntica do Grandes Astros Superman. Lindo demais, cara, lindo demais. Hey, Coronel. Yeah, we'll pick up. Eu não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas aparentemente tem alguém, provavelmente o Jor-El, né? Tá falando kryptoniano no fundo, kryptoniano. Hey, Coronel. Yeah. Cara, muito legal cada um dos robôs terem seu símbolo 1, 5, 4, 12. Cara, isso aqui é perfeitamente idêntico, no caso dos robôs, né? A Superman Grandes Astros. Thank you. No need to thank us, sir, as we will not appreciate it. We have no consciousness whatsoever, merely automatons here to serve. Eu sei que isso acontece na maioria dos robôs, mas é muito, pelo menos pra mim, muito cômico o fato dos robôs. Você não precisa agradecer a gente. A gente não. Tanto faz, a gente só tá fazendo o que a gente foi programado pra fazer. Meet 12. She's new. He looked at me. Ele olhou pra mim muito fofa. 14 fractured bones. Damage 2. O quê? He looked at me. 14 fractured. 14 ossos fraturados? Não, não é possível. Teve kryptonita envolvida nisso aí. 14 ossos fraturados. Esse Superman foi esbagaçado, foi o apocalipse, não é possível. Damage 2. Bladder, Lesões na bexiga, rim, intestino grosso e large pulmões. intestine, lungs. With a healthy dose of yellow sun, we'll have you up and at 'em in no time. Isso aqui é totalmente Era de Prata. Eu tenho meus pensamentos quanto à Era de Prata do Superman, eu vou falar em um vídeo futuro, mas isso aqui é total e completamente a vibe da Era de Prata, onde eram histórias mirabolantes, ideias fantasiosíssimas. Foi até onde nasceu até o próprio Brainiac, e, enfim, um monte de coisa. Mas isso aqui é total e completamente Era de Prata. Do nada eles pegando um... Nem sei como eu posso descrever isso, mas um microscópio gigante para intensificar a luz do sol enquanto ela é concentrada especificamente no Superman. Isso é totalmente Era de Prata, cara. Era de Prata 100%, onde só tinha aquelas ideias malucas, né? Foi de lá onde surgiu também a Kryptonita vermelha e as variações. Eu tenho que reiterar, tem muita coisa nesse filme que parece estranho, o Guy Gardner, por exemplo, mas essa Fortaleza da Solidão, mesmo que ela esteja atacando o meu toque perfeccionista, ela tá muito linda. Muito linda. Completamente diferente do que foi, por exemplo, o que era pra ser a Fortaleza da Solidão do Man of Steel, né? Que era só um resquício da nave kryptoniana. Que, aliás, era uma bem merda, né? Level 4? 292 times Saharan Prime, please, one. Isso é muito Era de Prata, cara. Isso é muito Era de Prata. Ele tá tomando... Ele tá... Puta merda, peraí, não. Tem que ver isso aqui de novo. É como se o sol estivesse machucando ele, ou a intensidade do sol estivesse machucando. E talvez, muito provavelmente esteja, né? Eles estão literalmente concentrando um feixe de luz do sol no Superman. Então isso provavelmente deve estar queimando a pele dele, ou coisa do gênero. Mas será que é ele sentido nas células? Ele tá tomando muito mais poder, mais energia do que ele consegue absorver? O fato deles terem que ter os quatro segurando ele, tá? É muito legal. Ah, tá bom. Aí são cenas já que a gente já viu, né? Será que vai ter alguma coisa outra nova? Olha esse careca lindo. Oh, ele não falava isso. Tá bom. Cara, eu quero... Essa cena muito bonita dele abraçando o pai e tal. Eu imagino que isso aqui seja o Jonathan, pelo menos. Parece ser. Mas eu quero muito saber se eles vão colocar nesse filme a Martha Kent, né? Porque na maioria das histórias do Superman, em algum momento da vida do Superman, quem morre, na maioria das vezes, é o próprio Jonathan Kent. Ele morre de um ataque do coração, de algum acidente, de doença, sei lá, alguma coisa do gênero, mas ele sempre acaba morrendo. Isso é o que impulsiona o Superman, quer dizer, o Clark, a virar o Superman. Então, e como até o momento a gente não viu nada da Martha, nada da mãe do Superman, nada da mãe do Kal-El,
Eu acho que talvez nessa versão do filme, eles provavelmente, em vez de fazer com que o Jonathan morra, mas na verdade seja a Martha que morra. Eu acho isso um negócio até interessante, né? Legal, uma diferença entre as várias versões do Superman. Mas eu quero saber como é que isso vai ser explorado se concretizar isso que eu tô pensando, né? Eu quero muito saber o que bobônicas é esse bicho gigante. Eu não sei se é um bicho, se isso é só um holograma, porque o fato dele estar com a Lois Lane tranquilo, como se estivesse com um copo de água na mão, sei lá, uma cerveja, alguma coisa assim, e conversando com ela tranquilamente, isso provavelmente é só um holograma. Provavelmente holograma. Não é possível que eles vão colocar no primeiro filme logo o Brainiac, né? Eu acho que não. Essa cena aí, muito linda. Linda, linda demais mesmo. Superman. Eu acho que esse pessoal aqui, por exemplo, que tá atacando o Senhor Fantástico, o Mr. Terrific, eu nunca sei como é que é o nome dele do português. Depois que eu aprendi no inglês, eu desisti de tentar aprender. Mas eu acho que esse pessoal aqui, pelo fato de que na parte anterior do trailer mostra um pessoal lá eu acho que do Líbano, uma coisa assim, se eu não me engano, é no país da Albânia que está sendo atacado. Eu acho que esse pessoal, se não for o pessoal do Luthor, se não for o pessoal lá do Luthor, que, enfim, a mandado dele foi lá causar o terror, eu acho que esse pessoal aqui é justamente a galerinha daquela princesa que morreu no Comando Criaturas, o Creatures Commando. Não sei por que necessariamente eles poderiam estar aí ou por que eles estão aí, mas as armaduras são bem semelhantes, né? Mas é muito mais provável que seja realmente um ataque coordenado das empresas do Luthor, né? Do Luthor mandando, enfim, eles atacarem o Mr. Terrific e essa moça, porque eu não sei. Eu tenho que dizer, eu não sou o maior conhecedor do Metamorfo. Eu assisti ele pouquíssimas vezes lá na série do Liga da Justiça, a origem dele, pelo menos a coisa mais básica, né? E sempre gostei um pouquinho do personagem, pelo menos no desenho. Mas eu acho que ele vai ser um dos principais antagonistas do Superman, pelo menos temporariamente, né? Até ele se tornar um herói, porque ele é um herói. Mas a caracterização do personagem tá muito, muito linda. Tá muito linda. A cara dele, que realmente parece bicho, um troço alienígena estranho. Sendo que na verdade ele é tipo um monte de composto, tudo misturado. Tá muito lindo. Isso aqui é o que me intrigou, porque no primeiro trailer, muita gente pensou que essa cena aqui, que é o agora que a gente sabe que é um dos androides do Superman, que no caso tá partido ao meio, muita gente pensou que isso aqui poderia ser um novo personagem, eu inclusive, ou que poderia ser dos Skelex, né? Os robôs kryptonianos que cuidam da fortaleza. Só que agora a gente sabe que são os androides do Superman. Agora o que intriga é, o que aconteceu para eles ficarem assim? Será que foi o Metamorfo que atacou? Será que foi aquele outro inimigo? Esse inimigo aqui tem muita gente falando que pode ser o Ultraman. Talvez seja ele que tenha atacado diretamente o Superman na Fortaleza da Solidão. Aliás, pode ter acontecido justamente depois da cena que a gente acabou de ver do Superman sendo. Deles tentarem curar o Superman com uma rajada focada de luz do sol. Talvez ele tenha ido diretamente ao Superman atacar ele na Fortaleza da Solidão. Só que tem muita gente falando que esse aqui é o Ultraman. Eu acho muito difícil. Se eu não me engano, tem um outro super vilão que se torna vilão, que ele tem uma origem parecida com o Superman, que é um tal de Ulysses. Eu ainda vou fazer um vídeo focado falando da origem, de quem é esse personagem. Mas eu acho que esse aqui muito provavelmente é o Ulysses. Se for o Ultraman, se acabar sendo o Ultraman, vai ficar um pouco confuso porque eles já vão meter o negócio do multiverso, das 52 terras, enfim, das infinitas terras aí. Tipo, vai juntar muito tema. Já tem os próprios Superman. Vai ter o Lex Luthor, vai ter a relação dele com a Lois Lane, né? O que aparentemente vai ter também a relação dele com os outros heróis e com o mundo. Se forem tantos temas assim, tantas prerrogativas ou histórias acontecendo ao mesmo tempo, além do fato de ter talvez o multiverso, cara, esse filme vai ficar muito confuso. E é o que me dá muito medo desse filme fracassar por conta disso. Muita história para ser contada em pouco tempo. Cara, eu quero muito que o Hal Jordan apareça. Eu quero muito. Eu sei que talvez ele não apareça. Muito provavelmente ele não vai aparecer. Mas o fato do Guy Gardner estar aqui, esses efeitos estão realmente muito bonitos do Lanterna Verde. Cara, eu queria muito que. Pelo menos uma menção, o Guy falando. Ah, mas o Hal fez
tal coisa, o Hal tá ocupado cuidando de não sei o quê. Ai, eu queria tanto que ele aparecesse, cara. Aliás, essa cena aqui, peraí. Essa cena aqui dos prédios caindo, que aliás tá muito bonita, quer dizer, né? É uma coisa triste. Mas isso aqui me lembra muito a animação de 1940 do Superman, feita muito tempo atrás, né? 1940, que é muito linda, que é literalmente uma cena do Superman daquela época, o Superman meados da Era de Ouro, né? Quase indo pra Era de Prata, deles erguendo os prédios. Lindo, lindo, maravilhoso. E talvez seja realmente até, como é que eu posso dizer, inspirada naquela cena, né? Até porque é bem bonita. E aquela animação, quem não viu, veja, é perfeita. Tem no YouTube, em diversos canais, essa animação de 1940. São várias animações, vários episódios, né? E até hoje, pelo menos pra mim, é uma das melhores animações, se não a melhor animação do Superman já feita. Os traços, o desenho, mesmo sendo história bem simples, um negócio bem mais rápido, né? É muito lindo, muito lindo. Bate de frente com muita animação de hoje em dia. Eu sei que esse símbolo é inspirado em Superman, do Superman no Reino do Amanhã, mas pelo amor de Deus, é muito estranho esse S pra mim. Eu sei que é inspirado no Reino do Amanhã, eu sei que é legal, estilizado, mas eu senti falta do S normal, entre aspas, normal, né? O S mais padrão dele. Tá bonito. Não venha me entender mal, tá bonito. Mas eu preferia o antigo. Até mesmo se fosse com aquele escudo da Era de Ouro, porque antes era literalmente um escudo, um brasão de um escudo e o S no peito. Bem simplesão, quando foi criado lá em 38. 10, não era 11 de julho? 10 de julho nos cinemas. Meu amigo, eu vou comprar 20 sessões pra ver 20 vezes esse filme. Pelo amor de Deus. Eu acho, cara, essa prévia aqui. Isso era pra ter saído na Cinemacon, né? Cinemacon foi o quê? Anteontem, ontem. Isso era pra ter saído na Cinemacon. Beleza que saiu hoje e tudo mais, mas eles perderam um timing muito grande. Eu não sei o que está acontecendo com a DC, com James Gunn, seja lá quem. Eles não estão com a cabeça no marketing desse filme. Algumas coisas vazadas aqui e acolá. Aparentemente até já vazou o roteiro do filme, que é uma coisa horrorosa de se saber. Mas está com muita falha no marketing desse filme. Mas essa prévia aqui do Superman, essa prévia mostrando ele chegando literalmente, olha aqui essa cena dele chegando na Fortaleza da Solidão, muito bonita e parece muito. Já falaram outras vezes que esse Superman vai ser baseado numa estrutura parecida com o Superman Grandes Astros. Que Superman Grandes Astros, para quem não sabe, é uma HQ que conta a história do Superman prestes a morrer, né, passando pelos seus últimos momentos de vida. Só que antes disso ele completa 12 trabalhos, dos 12 maiores feitos da sua carreira. E essa entrada aqui parece muito com a entrada da própria fortaleza dele. É um pouco diferente, né? Porque aqui é um circo, um negócio do mais, mas é muito parecida. E aqui não tem aquela famosa chave, né? Pra quem sabe da Era de Prata, Superman tinha uma chave grandona que só era possível ser carregada se tivessem 100 pessoas. Aí tanto que em Grandes Astros ele muda isso. Mas essa prévia tá muito, muito bonita. E eu quero muito entender o que que fez o Superman, o que deixou o Superman nesse estado. O Superman, ele não só apanhou, ele foi estrupiadaço. Ele levou um sacode pra ele nunca esquecer. Ele não tá, tipo, só machucado, ele quebrou 12 costelas, 14 ossos fraturados, bexiga, pulmões. Ele foi completamente arregaçado. E eu não lembro de outros momentos dele ter ficado tão mal, tirando com o Apocalipse ou com o Darkseid, né? Nem mesmo quando ele enfrentou o Lobo ele ficou tão mal, mas aqui o Superman tá muito lascado. E eu achei a coisa mais linda, eu realmente achei a coisa mais linda, o estilo como eles fizeram esses robôs da Fortaleza. O brasão no peito deles e as letras lembra muito. Esse filme tá basicamente sendo uma versão diferente do que seria o Grandes Astros, né? Bem diferente, diga-se de passagem. Mas o filme tá realmente trazendo uma parte do Superman mais retrô. Porque realmente esse filme, se for olhar, principalmente pela parte do Kaiju, os robôs, o Krypto e algumas outras coisas, até mesmo o físico do Superman, ou pelo menos o traje, ele lembra muito mais do que era o Superman na Era de Prata. Porque na Era de Prata do Superman, ou das histórias em quadrinhos,
Eram histórias muito mais cômicas e galhofas do que necessariamente histórias tipo, uau, que coisa incrível, maravilhosa, do que era da época da Era de Ouro, ou até mesmo o pós-crise, né? Ou até mesmo um pouquinho antes da crise em Das Infinitas Terras. Mas eu tô gostando desse estilo retrô. O estilo em si tá muito bonito. Mas o meu medo é eles trazerem uma história muito mais focada na Era de Prata. Porque, querendo ou não, na minha opinião, a Era de Prata do Superman trouxe ótimas ideias. Os variados tipos de Kryptonita, alguns heróis diferentes. O Brainiac é da própria Era de Prata, a Supergirl, o Krypto, que traz um pouquinho mais dessa pegada da Era de Prata. Só que o problema é que na Era de Prata não tinham histórias muito impactantes, histórias realmente boas. Eram coisas muito galhofas, muito mais engraçadinhas, tipo, que historinha legal, que engraçado, e era isso. Meu medo é eles fazerem um filme do Superman baseado nisso. Tendo toda uma estrutura e visibilidade parecendo com grandes astros, só que focando na Era de Prata em questão narrativa. Isso realmente me deixa preocupado. Mas com a visão desses androides aqui, eu realmente tô muito curioso e até bem animado. Estou com a esperança redobrada nesse filme. Cara, e essa visão da Fortaleza da Solidão lembra até um pouco, mais ou menos, mas lembra bastante visualmente a Fortaleza da Solidão que tem nos filmes do Christopher Reeve, né? Os pilares brancos, os cristais, uma aparência meio cavernosa, que aí lembra mais a Fortaleza da Solidão do Superman no Liga da Justiça, a série animada. E até mesmo no próprio Superman, a série animada. Aqui mostrando mais alguns dos androides, né? Aparentemente eles estão descansando, não sei. E aqui, ó, eu não sei se vocês conseguem ver. Eu não sei se é, mas eu acho que não, porque tem dois iguais. Mas eu achei que isso aqui parecia muito, mas muito com o recipiente onde é guardada a cidade de Kandor. Demais. Porque a cidade de Kandor foi encolhida pelo Brainiac e até hoje o Superman não consegue, né, desencolher ela, tornar ela de volta no tamanho normal. Em algumas histórias ele conseguiu, mas de forma diferente. Isso aqui é o que mais está me intrigando. O fato do Superman ele ter tomado uma surra federal. Eu não sei que tipo de inimigo que, sei lá, qual personagem que eles vão colocar para fazer com que o Superman apanhe tanto. Mas o fato do Superman estar todo estrupiado ao ponto dele ter que receber uma dosagem muito alta de luz solar não é um inimigo comum. E aí que reforça até mesmo as teorias do pessoal falando que pode ser realmente o Ultraman, porque o Ultraman, essa versão maligna do Superman, do Sindicato do Crime, ele é muito poderoso e bate de frente com o Superman em diversas histórias. Tem até algumas histórias recentes onde ele está passando pelo multiverso lutando e enfrentando alguns Supermans para simplesmente, por pura diversão, eliminar eles da face da Terra, né? Mandar eles jogar no Vasco. Essa prévia, esse filme, está passando total e completamente a vibe de Era de Prata. A Era de Prata do Superman total e completa. Eu espero que seja só a vibe e não a narrativa envolta na Era de Prata. Porque se for, vou ficar um pouco decepcionado pelo fato de que a Era de Prata não tinha histórias uau, coisas maravilhosas. Mas eu acho que eles só vão pegar, tipo, a estética, a vibe. Olha como esses androides lembram algo mais vintage. Essas ideias mirabolantes e fantasiosas, que são muito boas, diga-se de passagem. Mas se eles focarem numa narrativa da Era de Prata, pelo menos pra mim, eu acho que a Era de Prata não é boa pra fazer filme. Tipo, histórias, entre aspas, em live action dos personagens. Agora, por exemplo, tem o desenho animado, pra quem não viu, maravilhoso, dos Batman, Os Bravos e Destemidos. Se você for assistir aquele desenho, cara, é totalmente Era de Prata. 100% Era de Prata. E tem um episódio que é justamente do Batman vs Superman, é completamente Era de Prata, tanto que eles fazem referência a uma história onde o Superman acaba ficando maluco por conta da Kryptonita Vermelha e ele se agora declara o rei de Metrópolis, quase que o rei do mundo. Tanto que até o chapéu que ele usa nesse episódio é muito memorável porque é da HQ, né? Da Era de Prata. Mas em resumo, eu achei essa prévia maravilhosa. Diga-se de passagem, eu achei até um pouco melhor do que o próprio trailer, né? Mas eu acho que essa prévia aqui trouxe muito mais coisa a se pensar do que o primeiro. O primeiro trailer foi lindo, perfeito. Só que isso aqui trouxe um pouco mais do que a gente pode acabar esperando do próprio Superman. O que me deixa um pouco preocupado, por um lado, porque ou eles vão colocar um inimigo muito forte
ou eles vão colocar Kryptonita a rodo, porque não é possível que um inimigo mais ou menos tenha feito isso com o Superman, não é possível. Mas essa prévia tá linda e tá mostrando ao que veio. O símbolo na porta, a estética da própria Fortaleza da Solidão, de novo, lembrando a Era de Prata. O Krypto tá muito lindo. Os robôs, que agora que a gente sabe que não são os Skrillex, são os robôs da Fortaleza da Solidão, idênticos ao Superman Grandes Astros. Essa prévia tá de parabéns. Tá de parabéns de verdade. Mas aí, me diz, o que vocês acharam desse trailer, dessa prévia, melhor dizendo? Comentem aí o que vocês acharam, qual pedaço, se vocês acharam mais alguma curiosidade que eu acabei não vendo, né? Eu tô muito feliz com essa prévia, dessas lembranças, me trazem muitas lembranças de muitas HQs que eu já li, eu tô muito feliz com isso aqui. Mas aí, o que vocês acharam? Comentem aí embaixo e deixa um like, se inscreve no canal, hein? Pra não perder os próximos vídeos. E tamo junto, até a próxima.